E hoje a gente recebe o economista e professor da FAC de São Paulo, Rodrigo Simões. Muito bem-vindo, Rodrigo. Um bom dia para você. Olá, Cláudia. Bom dia a todos da Jovem Pan. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo por aqui. Rodrigo, a tramitação da PEC aí tem prazo apertado, né? O futuro governo quer aprovação em 2022 ainda. Congressistas entram em recesso no próximo dia 23 já desse mês. Tem que correr para aprovar essa proposta, né, nas duas casas ainda esse ano. Exato. Então, assim, nós temos também a questão do recesso, tá? Do recesso parlamentar. Então, os nossos governantes, os nossos parlamentares estão correndo bastante aí para poder já votar hoje na CCJ e com isso já agilizar para que o processo vá até a Câmara dos Deputados aí e a gente continue aí a ver esse desenrolar de como essa proposta como ela será aprovada, né? Se será aprovada totalmente no seu texto total, parcial ou com modificações. Vamos ver o que nos aguarda aí durante o decorrer do dia de hoje. Bom, para essa entrevista, Rodrigo, a gente conta também com o nosso comentarista Diogo Schelp. Bom dia, Diogo. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Professor, a gente sabe Diogo. Que essa semana também haverá o julgamento no STF a respeito da constitucionalidade das emendas de relator, também chamadas de orçamento secreto. De que forma esse julgamento pode impactar nas negociações para aprovação da PEC Fura-Teto, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados? A proibição, ou digamos, se o STF vier a vedar essas emendas de relator, isso facilita ou dificulta a negociação para aprovação da PEC? Olha, Diogo, isso é um ponto a ser analisado, tá? Por quê? Porque nós precisamos ver o que o tribunal vai decidir sobre isso, tá? Eu acredito que pode dificultar um pouco, tá? Esse na minha leitura prévia, nós precisamos de um pouco mais de informações hoje. O Lula, estando presente lá em Brasília, ele está conseguindo fazer essas costuras junto com os parlamentares e nós teremos que ver como isso vai se desenrolar. Mas no meu ponto de vista, na minha análise, pode ser que venha dificultar um pouco, tá? Mas em se tratando de Brasília, em se tratando de todo esse arcabouço político que nós temos e de negociações, tudo pode também mudar, tá? O presidente aí da CCJ, Davi Alcolumbre, convocou sessão hoje para analisar a PEC que retira o Auxílio Brasil aí do teto de gastos. O que a gente deve esperar, o que deve sair dessa reunião? Olha, eu acredito que é o seguinte, com o Davi Alcolumbre à frente disso, ele vai querer voltar esse texto, né, por completo. Então, o que nós podemos esperar é que esse texto seja votado no seu texto original, tá? Com esses 198 bilhões ali, e já com os deputados no dia de hoje, tá? Já conversando, porque a Câmara já é um pouco mais difícil de votar as coisas lá, tá? Então hoje você vê que o processo ele começou ao inverso, em vez de começar pela Câmara dos Deputados, começou pelo Senado, agora está na CCJ, para depois ir para a Câmara dos Deputados. Então eu acredito que eles vão tentar fazer com que esse texto vote em 100% no seu teor, no seu conteúdo ali, tá, Cláudia? A gente entrevistou mais cedo o senador Eduardo Girão do Podemos e ele diz o seguinte, que não há por que fazer a votação da PEC nesse momento que o governo eleito poderia negociar e aprovar esse extrateto, digamos assim, no ano que vem. E que isso seria uma forma, então, de antecipar algo que é uma responsabilidade do governo quando ele estiver no poder efetivamente. O senhor concorda com essa avaliação? Haveria, de fato, a necessidade de fazer de tal forma tão apressada a aprovação dessa PEC Fura-Teto? Na verdade, Diogo, o que isso significa é o seguinte, né? É que o governo eleito, ele está correndo por quê? Porque essas foram as promessas de campanha.